Olá, amores! Essa é uma questão, né, que envolve o conteúdo de proporções, tá? As ideias de propriedades da proporção. O que é que essa questão diz? Água e tinta estão misturados na razão de 9 para 5. O que é que isso significa, né? Que a medida que você tem de água está para 9, assim como a medida que você tem de tinta está para 5. Ou a gente pode dizer que água está para tinta, assim como 9 está para 5. Então, essas duas relações funcionam para essa primeira informação que o texto te dá. Você já pode até escrever, por exemplo, que água está para 9, assim como a tinta está para 5. Ou ainda daria no mesmo se você tivesse escrito, né, que água está para tinta, assim como 9 está para 5. E a gente percebe que essas duas proporções são iguais se a gente testar a propriedade fundamental. Conseguem perceber? Porque aqui, se você testa a propriedade fundamental, você vai ter que 9t é igual a 5a. Assim como aqui você vai ter que 9t é igual a 5a. Então, essas duas proporções indicam a mesma coisa, certo? O que é que o texto diz além disso, né? Diz que, sabendo que há 81 litros de água na mistura, o volume total em litros é de... Ele fala a quantidade de água, mas não fala a quantidade de tinta. Para a gente saber o volume total, a gente precisa saber a quantidade de tinta. Então, você pode usar qualquer uma dessas duas proporções, mas ele já te disse que a quantidade de água ela equivale a 81. Então, no lugar da quantidade de água, você vai colocar 81 litros. Eu vou utilizar essa primeira proporção que eu montei aqui, tá? Então, seria dizer, né, que 81 está para 9, assim como tinta está para 5. Então, eu preciso descobrir quem é a quantidade de tinta, né, que vai tornar essa relação proporcional, para depois saber a mistura total, tá? Antes de fazer o produto dos meios pelos extremos aqui, eu posso, inclusive, simplificar nesta razão 81 está para 9. Então, 81 por 9 dá 9. E 9 por 9 dá 1, né? Então, simplificando, a minha razão ficaria 9 está para 1. Então, 9 está para 1, assim como t está para 5. E aí, eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos, ó. Então, significa que a quantidade de tinta é igual a 9 vezes 5. Então, essa quantidade de tinta ela é igual a 45 litros. Mas o que a questão pergunta não é apenas a quantidade de tinta, né? A questão que é o volume total em litros. Então, se a quantidade de água, né, que o problema já me deu, o problema já me disse que essa quantidade de água, ela é de 81. E a quantidade de tinta, que foi a que a gente acabou de encontrar, ela é uma quantidade de 45. Então, a quantidade total vai ser o quê? A soma desses dois valores, né? Então, 1 mais 5, 6, 4 com 8, 12, 126. Então, 126 litros, né, é o total que tem aí dentro dessa mistura, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pergunte, comente. Valeu!